Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Já saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos juntos outra vez na Escola Bíblica Dominical, na manhã do dia 15 de maio de 2022. Hoje na lição 7, nós vamos estudar algo muito maravilhoso, irmãos. Glória a Jesus. E que nós venhamos ficar até o finalzinho dessa escola bíblica para aprendermos da parte do Senhor, com a sua poderosa palavra. E o tema da lição é: não retribua pelos padrões humanos. Glória a Jesus. Nós vamos falar sobre mágoa, ódio, perdão. Glória a Jesus. E eu convido você a abrir sua Bíblia. Continuamos ouvindo, glória a Deus, lendo e aprendendo através do Sermão do Monte. Então, abramos nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5, dos versículos 38 ao 48. Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 48, diz assim: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Glória a Deus. Agora eu convido você a orar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor. Obrigada, meu Deus, por estarmos reunidos em escola bíblica e por essa tão grande oportunidade, Deus, que nós temos de meditarmos na Tua palavra. Deus, que o nosso coração, Senhor, seja terra boa para receber neste dia, Deus, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, possamos guardá-los, Senhor, glória a Deus, e que possa agir fruto dessa aula para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.
e continue nos conduzindo em Escola Bíblica Dominical e repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero começar a Escola Bíblica Dominical, né, fazendo uma pergunta. Glória a Deus. E a pergunta é a seguinte: quando as pessoas lhe ofendem, glória a Deus, qual é a sua primeira reação? Quando as pessoas lhe tratam de forma áspera, quando as pessoas elas lhe desprezam, elas lhe fazem mal, qual a sua reação? Glória a Deus. Qual será a minha reação diante dessa situação? Amados, nós sabemos que nós vivemos num contexto, glória a Deus, de muita falta de paciência e, por não dizer, de paz. Né? As pessoas elas estão muito impacientes, as pessoas elas estão muito estressadas e às vezes elas reagem de uma forma, glória a Deus, brutal. Né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso na família, infelizmente, a gente vê isso na vizinhança e a gente vê isso no trabalho, né? As pessoas já não suportam tanta coisa, né? Elas não suportam ficar caladas, elas não suportam, glória a Deus, não revidar, né? Mas nós precisamos tanto, amados, estudar tanto essa lição hoje, como ela é importante para as nossas vidas. E a gente pode ver que a verdade prática diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Glória a Deus. Antes, ele deve vencer o mal com o bem. E nós vamos ver isso, glória a Deus, né? No primeiro ponto, a gente pode ver isso aqui. Nós vamos entrar no primeiro ponto já dessa lição. A vingança não é natureza do reino. A vingança ela nunca fez parte dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes nós, como cristãos, irmão, temos agido de forma ímpia, né? Parece até que a gente não conhece Deus, parece até que a gente não aprendeu nada de Deus, os ensinamentos que Jesus Cristo deixou. E nós vamos ver isso, que a vingança, né? Revidar, glória a Deus, lutar contra o mal, com ódio, com o mal, a gente vai ver que isso não é a natureza de quem faz parte do reino de Deus, de quem é filho de Deus, de quem nasceu de novo. Glória a Jesus. A lei de Talião, glória a Jesus, né? A lei de Talião. A lei do Talião era olho por olho, dente por dente, né? Nós sabemos muito bem, glória a Deus, que esse era o código, né? Era o código babilônico de Hammurabi, glória a Jesus. Olho por olho e dente por dente. Fez, paga com a mesma, recebe com a mesma moeda, né? Praticou, né? Matou, morre. Essa era a lei de olho por olho e dente por dente. Mas será que isso faz parte, amado? Glória a Jesus, daquilo que Jesus Cristo nos ensinou? Será? Glória a Deus. Quando nós voltamos no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, a gente se depara no capítulo 20 de Levítico e a gente vê ali penas por diversos crimes. E no versículo 2, Deus começa a dizer que morreria aqueles que pegassem seus filhos e dessem a deuses cananeus como Moloque. No versículo 6 de Levítico 20, a gente vê que também era, glória a Deus, né, merecedor de morte aquele que buscasse adivinhadores,
encantadores. No versículo 9, a gente vê que também o filho que amaldiçoasse pai e mãe, ou pai e mãe, glória a Deus, ele também deveria morrer. A gente vê no versículo 10 que os adúlteros também morreriam. E se a gente continuar esse capítulo 20, a gente vai ver outros crimes que a pena era a morte. Glória a Deus. E aí os fariseus, eles se aproveitam desse contexto, né, para eles dar ocasião ao desejo da carne, a vingança. Glória a Deus. Então, olho por olho, dente por dente. Mas não era isso que Deus estava mostrando à humanidade. Não era essa vingança que Deus estava mostrando à humanidade. Mas Deus estava mostrando que certos crimes existia para eles penas. E não é diferente hoje na nossa era, não é diferente. A gente sabe que existe um código, o maior código da nossa nação, a Constituição, e lá está, glória a Jesus, leis que devem ser cumpridas, obedecidas. E quando existe, né, glória a Deus, uma infração dessa lei, glória a Deus, quando as pessoas não cumprem, elas também vão pagar, glória a Deus, pelo aquilo que fizeram de errado. Né? O nosso Código Penal é assim. Glória a Jesus, para homicídio, né? Para um estupro, para roubo, né? Então, existem leis para que as pessoas que cometem tais crimes, elas possam pagar pelos seus atos criminosos. Então, era isso que Deus estava formulando quando escreveu Levítico. Glória a Deus, né? Quando deu leis a Moisés. Glória a Jesus. Deus estava dizendo isso para o povo. Ei, o pecado, e a gente pode ver isso no Novo Testamento, que o salário do pecado é a morte, né? Então, o pecado, ele gera uma consequência. E a consequência é grave, a consequência não é boa. Então, Deus estava querendo mostrar à humanidade não vingança, porque na verdade não era o povo que chegava e praticava. Glória a Deus, quando queriam agir com o seu ódio, com a sua vingança, não. Mas era Deus que determinava leis, glória a Jesus, aos líderes, para que as leis fossem obedecidas, cumpridas. Então essa visão que Deus quis mostrar, não uma visão de vingança. Olha, no Antigo Testamento, adulterou, morre, então você me traiu, você vai morrer. Não é isso. Glória a Jesus, porque a Bíblia ensina, e a gente vai ver isso, que só existe um juiz. E esse juiz é Deus. Esse Deus que diz assim, ei, a vingança é minha. Glória a Deus, a vingança me pertence. Louvado seja o nome do Senhor, Rei da Glória. Né? Então, a gente pode ver isso aqui no segundo subponto, o cristão e a vingança. Não pode, irmãos, não pode haver no coração de um crente, de um cristão, daquele que já entregou a vida para Jesus Cristo, não pode haver lugar para a vingança. Louvado seja o nome do Senhor, né? Não pode. A gente pode ver isso em Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Está escrito. Paulo estava ensinando aos romanos, ei, a vingança não é de vocês não, não vos vingueis, glória a Deus, está escrito. Paulo fazia referência a Deuteronômio 32 e o versículo 35 que diz assim, porque tem determinado um dia em que com justiça ele há de julgar o mundo por Jesus Cristo. Então, Paulo ele começou a mostrar, né, louvado seja o nome do Senhor, em Atos 17, 31, que Deus é o juiz. Então, se Deus é o juiz, Deus, só Ele pode se vingar. Então, o apóstolo Paulo,
ele fazia referência a Deuteronômio 32, 35, que diz assim: minha é a vingança e a recompensa. Glória a Jesus, né? E o 36 ainda diz assim, Deuteronômio 32, 36, o Senhor fará justiça ao seu povo. Você já ouviu as pessoas sempre, né, às vezes em protesto, queremos justiça, queremos justiça. Glória a Deus. E nós sabemos muito bem que a justiça pertence a Deus. Mas Deus permitiu sim a instituição de leis, glória a Deus, para que os seres humanos possam viver bem na sociedade, né? Então, de acordo com o comentário, né, o princípio de olho por olho e dente por dente, glória a Deus, não quer dizer que alguém, né, tirou o olho de um, vou tirar o seu olho. Matou, vai ser morto. Feriu, vai ser ferido. Não. Deus estava determinando leis para que houvesse ordem, que o povo temesse e não pecasse. Era essa visão de Deus. E o salvo em Cristo? O salvo em Cristo, ele vive de vingança? Não. É inaceitável um crente dizer, mexeu comigo, agora eu vou orar. Deus vai matar, Deus vai ferir. É inadmissível isso, irmão. Glória a Jesus. Há um novo crente, né? O novo homem, um crente verdadeiro. No coração desse crente, ele prega, né, vida, ele prega amor, ele prega perdão, né? E não ódio. E ele tem uma consciência plena de que Deus reserva um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Mas Deus ainda não fez. Ai, Deus não agiu. Glória a Jesus. Nem tudo Deus vai fazer aqui na terra, né? Mas existe um dia que Deus vai realmente julgar tudo e todos. A gente pode ver isso em Atos 10, 42. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos, né? E é ele, sim, glória a Deus, que vai julgar. Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus. Aí no capítulo 14 de Romanos, versículo 10, Paulo diz assim, mas tu, por que julga teu irmão? Todos havemos de comparecer no tribunal de Cristo. Como nós vamos ser juízes se o próprio Cristo vai nos colocar no tribunal e vai julgar as nossas ações? Então, só existe um juiz e um legislador, e ele é Deus, né? Ele é Deus. Então, Deus tem sim reservado um dia para que tudo, né, seja julgado. Glória a Jesus. E a justiça de Deus será feita. Segundo ponto, o amor. O amor é a expressão natural do reino. Olha que a gente viu no primeiro ponto. A vingança não faz parte do reino. Mas no segundo ponto, o amor sim, é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de ilustrações. E a primeira ilustração que Jesus falou foi: virar a outra face. Foi a primeira ilustração, né? Isso fala de insulto. Quando nós recebemos insulto de alguém, né? As pessoas se levantam, caluniam, né? Levanta falso testemunho, querem sujar a nossa imagem, né? Isso é virar outra face. Como missionária, que ilustração é essa? Deixa as pessoas falarem, glória a Deus, deixa elas caluniarem, deixa elas perseguirem, glória a Jesus. E a gente continua pagando o mal, fazendo o bem, glória a Jesus. Esse é o papel do novo, né? Daquele que nasceu de novo. Esse é o papel daquele que experimentou um novo nascimento.
ele perdoa, ele paga o mal fazendo o bem. No coração desse homem que nasceu de novo, dessa mulher, desse jovem que nasceu de novo, não existe lugar para a ira, né? Para vingança, mas para perdão. Jesus esclarece que é impossível, viu? Escute bem, é impossível um cristão que faz parte do reino do Senhor Jesus ter o coração cheio de mágoa. Então ele tem que ter sim um coração cheio de amor. Quem tem amor, olha, o maior deles é o amor. Paulo disse, o maior deles é o amor. Por quê? Porque quem tem amor perdoa, tem perdão. Quem tem amor tem paz, então ele vive em comunhão com todos. Entendeu o que é que o amor é capaz de fazer? O amor é capaz de trazer outros sentimentos maravilhosíssimos para dentro do nosso coração, para dentro do nosso intelecto. O amor é a porta para os outros sentimentos entrarem, né? Sentimentos maravilhosíssimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem tem amor trata com brandura. Quem tem amor tem tolerância. Eu já não aguento mais, vou explodir porque eu não aguento mais, não. Quem tem amor não explode, não. Quem tem amor tem paz, tem paciência, tem longanimidade, tem bondade, tem temperamento, né? Controla seus temperamentos, tem domínio próprio, ele é temperante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, aquele que vira outra face é o forte. Na lei do homem, irmão, o forte é quem está batendo, o forte é quem está insultando, não. Na lei dos céus, na lei de Cristo, forte é quem leva o insulto, forte é quem é humilhado, forte é quem é caluniado. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Segundo a linguagem figurativa de Jesus, arrastar para o tribunal. Isso fala de questão judicial, né? Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo, busca tirar dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída, né? E a gente vê que Jesus ensina que ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial, ou seja, é melhor perder, né? Foi o que o apóstolo Paulo nos ensinou. E a terceira linguagem figurativa, obrigar a fazer algo. Olha, quer que você ande uma milha? Não, você vai com ele 2. Alguém está te obrigando a fazer algo. Aí você vai se vingar, vai encher de ódio, de mágoa. Não, você vai perdoar. Você vai perdoar, né? Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu. Você vai perdoar. Glória a Jesus. Não, minha empresa estou mandando fazer isso. Você vai fazer, né? Quero que você vá, caminhe 2 léguas com ele. 1 légua, não, vamos caminhar 2. Porque só quem caminha 2 é quem está na presença de Deus. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo, jamais ele age com indiferença. Chega alguém batendo na porta, uma esmolinha, aí a gente lá de dentro grita, tenho não. Isso não faz parte do reino. Certamente isso não faz parte do reino, né? Então nós devemos ajudar quem está com necessidade, quem está em apuros, quem está pedindo auxílio. Glória a Deus, precisamos e muito. Provérbio, olha que provérbio lindo, amados. Não digas, provérbio 20:22, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Olha o que diz provérbio 24:29. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele.
pagarei a cada um segundo a sua obra. Será que nós temos capacidade de dizer isso, irmão? Eu vou pagar a cada um segundo a sua obra? Não. Jeremias capítulo 17, versículo 10, diz que Deus, né? O próprio Deus, ele disse assim, olha que coisa linda, eu esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um conforme as suas obras. Deus pode dizer isso. Estou vendo a obra de cada um, então eu vou retribuir segundo elas. Mas nós devemos cuidar da nossa vida, do nosso eu, em como agradar a Jesus Cristo. Porque a gente não dá conta da nossa própria vida, quanto mais dá conta do vizinho, de alguém, né? Que nós possamos vigiar nesse sentido. E último ponto, buscando a perfeição de Cristo. Pronto. Como é que eu amo missionária? Buscando a perfeição de Cristo. Onde é que eu encontro tanto amor, missionária? Buscando a perfeição de Cristo. Aí nós encontramos uma justiça mais elevada, como diz Mateus 5, do 43 ao 48. Esse versículo revela uma justiça muito elevada e compatível com a natureza humana caída. Glória a Jesus. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas de amar e perdoar. É um ensinamento divino, celestial. E Jesus é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Segundo subponto, o amor é mais perfeito. O verbo amar aparece em Mateus 5,43 e ele é agapaor. É o amor que sabe receber com alegria, acolher maternamente. É o amor que está satisfeito, está contente com ou com as coisas. Esse amor só está no alcance porque foi derramado por Deus no seu coração. Se não fosse esse amor de Deus, nunca, jamais conseguiríamos amar assim, né? O amor de Deus. E Jesus falou do amor ágape, o qual é um amor inteligente, compreende as dificuldades, se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto áureo da Bíblia, João 3,16. Terceiro subponto, perfeitos como o Pai. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Será que é possível a gente ser perfeito? Glória a Deus, né? Quando Cristo falou isso, Cristo não quis dizer que a gente está numa estatura perfeita, não. Mas ele quis dizer que quanto mais a gente busca a perfeição, quanto mais a gente busca agradar ao Senhor, mais estamos entrando no rumo certo da perfeição. É preciso, né, do amor, estamos entrando no rumo certo do amor. Glória a Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é completo. Ele não exclui nenhum grupo. Eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Eu gosto de Beltrano, não gosto... Não. O verdadeiro amor, ele não exclui ninguém, até quem nos magoa. A gente está sempre pronto a perdoar. Assim como Deus ama a todos, o cristão também deve amar, tomar como medida a perfeição absoluta de Deus. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo. É o nosso dever. Conclusão. Aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. Glória a Jesus. Então, só vencemos, amados, com o bem.
Mateus capítulo 5, versículo 44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Somente quando nós permitimos que o Espírito Santo domine nossas ações é que podemos ser cristãos de verdade. As coisas que Jesus nos pede em Mateus 5 não são fáceis de colocar em prática. Primeiro, ele fala para amar os nossos inimigos. Nós temos uma facilidade de amar as pessoas que nos fazem bem. Eu já ouvi vários pregadores dizendo que o amor é uma via de mão dupla, ou seja, eu tenho que amar para ser amado. Mas é engraçado que Jesus nos revela um tipo de amor que não está condicionado a receber algo em troca. Jesus nos pede para amar aqueles que nos querem mal e que tramam contra nós. É muito mais do que amar o nosso próximo, é amar os nossos inimigos. Vejo pessoas com uma compaixão muito grande pelos perdidos, por aqueles que passam necessidades, pelos que vivem à margem da sociedade, e isso é louvável, mas ninguém quer amar os inimigos. E como se já não bastasse, Jesus continua dizendo: bendizei os que vos maldizem. Significa falar bem daqueles que falam mal de mim, declarar coisas boas sobre as pessoas que têm me caluniado, aquelas que têm usado sua boca para me difamar. Façam o bem aos que vos odeiam. Parece loucura, mas o Evangelho me ensina que tenho que fazer o bem para as pessoas que têm ódio de mim, porque nós queremos fazer o bem é para aqueles que também fazem coisas boas para nós. Eu e você queremos direcionar a nossa ajuda para as pessoas de bem, mas Deus quer que eu e você pratiquemos a bondade para as pessoas que nos odeiam. E finalmente Jesus diz: ore por quem te maltrata e te persegue. Talvez você seja uma pessoa que até tem costume de orar pela sua família, pelos filhos, pela esposa ou marido, mas quando se lembra das pessoas que te perseguem, você no seu íntimo pensa: aquela pessoa podia morrer. Tanta gente morrendo todo dia, por que não ela? Deus podia colocar um câncer nela, porque ela tem me perseguido. Sempre que pode, ela me maltrata. Tem pessoas te perseguindo, te maltratando? A orientação de Jesus é para que você clame a Deus pela vida dela. Ore, gaste seu tempo de oração por essa vida. E todas essas coisas, de acordo com Jesus, são condições para que nós sejamos considerados filhos de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque muitas coisas que estão na Bíblia são difíceis demais para nós colocarmos em prática. Eu te peço que encha o nosso coração com o teu amor, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus e tenhamos a capacidade de amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer o bem a quem nos odeia e orar pelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse é o segredo da vitória dos crentes, lavado e remido no sangue de Jesus. Porque eles não guerreiam com a língua, eles não guerreiam com os braços. Ele guerreia com oração, com jejum, buscando ao Senhor. Glória a Deus. Então, fique com essa lição neste domingo e que nós possamos, ter aprendido e guardado no nosso coração essa palavra tão maravilhosa. Eu convido você a orarmos em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa escola dominical. Senhor, continua conosco, nos ensinando, nos instruindo para a glória do teu nome. Abençoa a semana que se inicia. Fica conosco, meu Deus, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima escola bíblica dominical, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.